eu achei que era a hora da gente conversar sobre um assunto que pode ser delicado para muita gente, que é o eleitor Lula-Bolsonaro. Um eleitor que votou no Lula 2 vezes, até na Dilma 2 vezes, e em 2018 elegeu o Bolsonaro. Quem é essa pessoa? Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Gente, é ano eleitoral, a gente vai ter que bater 1 milhão de inscritos nesse canal aí. O que vocês vão fazer? Se vocês vão começar a subornar as pessoas, se vocês vão ameaçar com segredos do passado, eu sinceramente não sei. Mas é isso, mentira, gente. Mas enfim, fica a sugestão para quem quiser, assim, nesse clima de brincadeira e tal. Não, mas é mentira. Vamos lá. Eu tô piadista hoje. Eu já indiquei para vocês aqui no canal o trabalho da antropóloga Rosana Pinheiro Machado e o livro dela, O Amanhã Vai Ser Maior. Já falei várias vezes do Amanhã Vai Ser Maior. Eu gosto muito do que fala a Rosana, eu acho que ela tem muito a contribuir para o nosso debate atual. Aliás, vou deixar aqui um convite público para você vir aqui no canal, Rosana, bater um papo com a gente. Eu vou te mandar mensagem também, não estou só fazendo esse convite público, mas já fica aqui. Recentemente eu entrei em contato com a nova pesquisa que ela vem desenvolvendo junto com a pesquisadora Tatiana Vargas Maia e com outros pesquisadores de diversos países, e eu ouvi ela falar sobre isso no podcast Fora da Política Não Há Salvação, do professor Cláudio Couto. Aliás, eu gosto muito do Cláudio Couto também, o canal dele aqui no YouTube, Fora da Política Não Há Salvação, é muito legal, então assistam, acompanhem o material dessa galera, porque vale a pena. Eu gosto muito de indicar outras pessoas para vocês seguirem, porque, enfim, primeiro porque eu sei que fazer conteúdo aqui para as redes dá muito trabalho, e a gente fala muito que números não são importantes e tal, mas os números muitas vezes são uma forma da gente mensurar, da gente tornar tangível o impacto que a gente tem com o nosso trabalho. Então, seja o número da venda de livros, eu falei do Amanhã Vai Ser Maior, seja o número de inscritos ou o número de visualizações nos canais, isso é importante para todo mundo que produz conteúdo e é importante também pelo aspecto financeiro, porque afinal as pessoas se sustentam a partir desse trabalho. Às vezes a gente consome nas redes e pensa que o vídeo é grátis, né? É disponibilizado para a gente de maneira gratuita, com propagandas em alguns intervalos de tempo, se a gente não tem a versão paga do YouTube, por exemplo. Então, são formas de remuneração. E para os criadores de conteúdo, essa remuneração também vem de diversas maneiras, e quanto mais visualização você tem, mais remunerado é o seu trabalho. Tem gente que tem também o Apoia-se, então, enfim, já fica aqui uma recomendação para que vocês enalteçam, divulguem e apoiem o trabalho das pessoas, os trabalhos que vocês acham bons, acham bem feitos, enfim, o conteúdo que vocês consideram ser de qualidade, porque assim a gente consegue trazer mais gente legal para esse mundo da produção de conteúdo. Mas, ok, feitas essas observações, eu achei que era a hora da gente conversar sobre um assunto que pode ser delicado para muita gente, que é o eleitor Lula-Bolsonaro. Essa incógnita que atormentou boa parte da esquerda nos últimos 4 anos. Um eleitor que votou no Lula 2 vezes, até na Dilma 2 vezes, e em 2018 elegeu o Bolsonaro. Quem é essa pessoa? O que comem? Como se reproduzem? Mentira. Não, mas quem é? O que motivou essa pessoa? Quais são as respostas às questões desse eleitor? Que a esquerda, o PT, porque de novo se apresenta como a força na esquerda, a candidatura mais forte por enquanto, pelo menos. Que resposta, então, que essas lideranças políticas podem dar a esse eleitor brasileiro? E esse é o momento ideal para a gente falar disso. A pré-candidatura do ex-presidente Lula dá sinais de robustez, ao mesmo tempo que a de Jair Bolsonaro patina ali nos 20% de intenção de voto, sem também cair disso. É o momento da gente discutir qual é o programa que essa esquerda, que pode voltar ao poder, está trazendo para o Brasil, e também de conversar sobre como o Brasil de 2022 é diferente do de 2002. E aqui eu estou falando sobre o PT e o ex-presidente Lula, porque essa é a candidatura de oposição que aparece com mais força no cenário eleitoral de agora, de 2022, mas como conversar com esse eleitor é, na verdade, um aprendizado para todo mundo. Então, todo mundo, seja quem se coloca na política para ser eleito para algum cargo, seja quem comenta política, enfim, para a gente operar no mundo, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente precisa entender que 2022 é diferente de 2002, e se a gente quer atingir muita gente, quer conversar com essa parte do eleitorado que eu descrevo, a qual eu me refiro aqui no vídeo, e a Rosana Pinheiro Machado se refere nessa nova pesquisa, a gente precisa entender quem são essas pessoas, o que acontece, onde a comunicação está falhando.
Uma coisa é certa, não vai dar para a gente fazer o repeteco de 20 anos atrás. O mundo em que nós vivemos hoje é fruto do que a gente viveu nessas 2 últimas décadas, de 14 anos de PT no poder, com seus inegáveis avanços, seguidos da decepção de muita gente com a corrupção que se constatou nesse governo. E acho importante aqui eu fazer uma ressalva. Eu não estou falando que a corrupção é característica de só um partido ou de determinadas lideranças. O que eu estou dizendo é que este movimento de descoberta de corrupção nos governos petistas, e a gente teve esse movimento... Gabriela, mas o Lula foi absolvido. Sim, ok, eu não estou discutindo o processo, a responsabilização do Lula. Estou discutindo a questão do envolvimento de pessoas ligadas a esse governo em escândalos de corrupção. Teve dinheiro devolvido, então coisas aconteceram. Responsabilidades pessoais não estão sendo discutidas aqui. E a gente precisa considerar que teve muita gente que votava no PT, que era eleitor do Lula, que se decepcionou com o que viu. Gabriela, mas a Lava Jato cometeu abusos. Eu concordo com vocês e já falei com isso em inúmeras oportunidades. Aliás, tenho falado disso muito antes de eu me tornar uma comunicadora, tá aqui no YouTube. Tenho falado desde antes, ainda como advogada. Então, enfim, o ponto é, aconteceu corrupção. Não significa que ela não tenha acontecido antes, não significa que ela não tenha acontecido depois, não significa que só algumas pessoas sejam envolvidas com corrupção no Brasil. Significa que o fato de corrupção ter sido descoberta fez com que pessoas que gostavam do Lula e do PT se decepcionassem. Algumas de maneira contornável, outras não. Simples assim. A gente também veio de um impeachment dolorido e controverso. Aliás, sobre impeachment, eu gostaria de recomendar alguns vídeos aqui do canal, até porque recentemente eu vi um podcast, não vou falar qual, mas um dos interlocutores nesse podcast dizia que foi favorável ao impeachment porque o governo Temer foi melhor do que o governo Dilma. Olha que interessante, uma questão de substituição de gestor, de substituição de projeto. E não é para isso que o instrumento do impeachment existe. O impeachment é uma responsabilização do presidente da República, neste caso, pela prática de crime de responsabilidade. Recentemente a gente teve aí uma afirmação do ministro Luiz Roberto Barroso, dizendo que a acusação das pedaladas foi o subterfúgio, mas que, na verdade, o que motivou mesmo o impeachment foi a perda de apoio da ex-presidente Dilma no Congresso Nacional. A gente já falou algumas vezes aqui no canal sobre como funciona o impeachment, então é muito importante que vocês entendam que, por ele ser um processo de conteúdo político-jurídico, muitas vezes a perda de apoio é o motivo de fundo que vai ser disfarçado pelo elencar de um crime de responsabilidade para esconder uma vontade política. Não deveria ser assim. O motivo ensejador daquele processo deveria ser o crime de responsabilidade. Mas, enfim, é uma questão complexa, sobre a qual eu já falei algumas vezes e eu vou tentar me manter no foco desse vídeo. A gente vai conseguir, porque hoje eu tô que vou pra lá, venho pra cá. Mas tem muito conteúdo aqui no canal, então façam pelo mecanismo de busca, bota ali Prioli Impeachment, que deve aparecer umas coisas para dar uma ajudada. Aliás, quem foi aluno do Clube do Livro, com primeira edição do Clube do Livro, não só teve aula comigo sobre impeachment, mas teve aula com o ex-ministro Zé Eduardo Cardoso. Então, olha só, Clube do Livro, muito legal. Talvez a gente abra as inscrições para o conteúdo já consolidado do Clube do Livro, primeira edição, então fiquem atentos para eventualmente aproveitarem essa oportunidade. Tá, mas além do impeachment dolorido e controverso, a gente teve 2 anos de governo Michel Temer e 4 anos de Bolsonaro, uma pandemia sem precedentes, mais de 600 mil mortos e uma crise econômica que já dura 8 anos. A expressão aqui, a ideia de que o brasileiro não tem um minuto de paz é verdade mesmo. A gente não teve nenhum minuto de paz, mas a gente vai ter que voltar um tiquinho, colocar a cabeça no lugar e tentar entender. A ascensão de Jair Bolsonaro ao poder no Brasil é sempre comparada com a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos e com outros populistas de direita na Europa, como o Viktor Orbán na Hungria. A primeira coisa que a Rosana e a Tatiana constatam é que a nossa história aqui, desse Brasil brasileiro, não se parece em nada com a história dessa galera. Nós somos um país em desenvolvimento que nunca teve esse estado de bem-estar social extremamente estruturado, do qual muitos hoje sentem falta nos países do norte global. Como assim, Gabriela? A nossa política social cresceu muito nas antigas gestões de esquerda. Estamos fazendo uma comparação, ok? A gente vai ter que ver que no Brasil a nossa realidade ainda era muito precária e segue sendo. Nos Estados Unidos, a grande narrativa sobre os eleitores do Trump
é que eles são um grupo de trabalhadores de baixa escolaridade, brancos religiosos que antigamente tinham acesso a bons empregos, mas que não se adaptaram às mudanças da economia e da sociedade. Eles teriam medo de perderem o seu espaço de privilégio e votaram com esse medo e esse ressentimento de mudanças que eles não conseguem entender. Então, assim, gente, essa não é a realidade do Brasil. O nosso povo não perdeu o acesso a bons empregos de carteira assinada porque ele nunca teve. E isso não significa, já falei, que algumas pessoas não possam ter vivido isso. Mas essa generalização da nossa realidade não é possível. Não existe nostalgia por um estado de bem-estar social perdido, porque esse estado de bem-estar social nunca existiu aqui de maneira comparável a outras realidades. Essa rede de seguridade social baseada no emprego estável não existe para boa parte da população brasileira, nem hoje, nem existiu no passado. Nós tivemos momentos melhores e momentos piores, mas a ideia das pesquisadoras é que o trabalho padrão no Brasil sempre foi precarizado. Por isso, elas foram olhar para outros países em desenvolvimento que também estão passando por ondas de extrema-direita, como a Índia e Filipinas, para tentar ver semelhanças com o nosso caso. Então, buscar coisas que são mais parecidas com a gente. E sim, existe um sentimento de nostalgia por parte do eleitorado do Bolsonaro, assim como o do Trump. Existe uma elite branca e masculina que não quer perder espaço, que decidiu embarcar nesse barquinho do mito. Mas esse pedaço do eleitorado é pequeno. Só com ele, o Bolsonaro não se elege, então tem mais coisa aí para a gente considerar. A Rosana escolhe chamar a parcela da população que ascendeu economicamente durante os governos Lula e que decidiu ir de Bolsonaro em 2018 de classes aspiracionais. São classes que não votaram necessariamente com ódio, mas com vontade de ascender, com sonhos de fazer acontecer. Eles compraram o discurso de que subir na vida é um empreendimento individual e que se não deu certo ainda, a culpa é dos outros, a culpa é do Estado, que estrangula a motivação de cada um. E é até incoerente, porque é um individualismo que só opera na conquista, vocês percebem? A conquista é mérito meu, é pela minha força que eu conquisto essa ascensão. Mas a dificuldade é sempre do outro, sempre do Estado, nunca pode ser atribuída a mim. Enfim, né? Não considero que o coletivo contribui para o meu desenvolvimento, mas sempre penso no que o coletivo atrapalha o meu desenvolvimento. Se existe ressentimento dessa parcela da população precarizada, é um ressentimento do Estado. E isso conversa com vários pontos do bolsonarismo. O cara que é motorista de aplicativo, o entregador, a empreendedora que abre a sua pequena loja, a manicure. Esse pessoal pouco vê o Estado de maneira positiva no seu dia a dia. Quando eles entram em contato com o Estado, é sempre uma burocracia que impede de legalizar o negócio, os impostos que não deixam ele crescer e contratar um funcionário para ajudar e que ao mesmo tempo não financiam nada da vida dele, porque ele não pode usar a escola pública, ele não tem segurança, ele não tem saúde de qualidade, tudo ele tem que pagar para ter um serviço privado. Então ele não entende por que ele precisa abrir mão daquela parcela da renda dele que é importante para ele, para entregar para o Estado, e depois aparece um esquema de corrupção que ele fica puto, porque é o dinheiro dele. É a legislação trabalhista que impõe um monte de custo adicional e demanda que o impedem de contratar um funcionário para ajudar. É o Rapa levando a mercadoria do ambulante. Ou pior ainda, é a polícia entrando nas periferias com violência, mas sem trazer segurança pública para aquelas populações. Se a gente se coloca no lugar desse trabalhador informal, ou do pequenininho e tal, é fácil entender que na ótica dele o Estado só atrapalha. E disso ele tem ressentimento. Imagina esse cara, quando ele ouve qualquer um falando que tem que diminuir o tamanho do Estado, ele fala, pô, diminuir o tamanho do Estado? Diminuiu o entrave ao meu crescimento. Porque quando ele aparece, só aparece para me atrapalhar. É completamente diferente a percepção de uma pessoa que trabalha, por exemplo, de um servidor público que trabalha na estrutura do Estado, dessa pessoa que está tentando construir o dele. E a gente precisa entender essas diferentes maneiras das pessoas se relacionarem com o Estado. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui no canal eu já falei sobre a importância, sobre a justificativa da estabilidade no setor público. Não vou lembrar que vídeo é, se a gente conseguir achar, põe um link aqui para mim. Mas deve ser sobre proposta de reforma administrativa. E toda vez que eu falo sobre serviço público, eu digo que a estabilidade ela tem um papel, porque a gente precisa garantir que as pessoas possam desempenhar suas funções a partir, por exemplo, de uma avaliação técnica e não daquilo que é melhor para o governo da época. Então a gente pode pensar, por exemplo, nos servidores da Anvisa ou do Ministério da Saúde. Se você consegue alterar a composição dos órgãos em todo o governo,
aquelas pessoas vão trabalhar com lealdade para o governo, que é temporário, quando na verdade eles têm que ser funcionários do Estado, que é mais perene. Então a gente precisa garantir, por exemplo, que tendo um presidente negacionista, esses órgãos não sejam ocupados por servidores que vão se curvar à vontade do presidente, mas que sejam estáveis para que essa estabilidade garanta a eles a independência necessária para eles se posicionarem de acordo com a melhor evidência científica. Deu para entender? Então, agora que eu falei sobre a importância da estabilidade, ao mesmo tempo a gente precisa pensar sobre eficiência no setor público. Por que eu digo isso? Quando uma pessoa vai procurar o serviço público em qualquer lugar e é mal atendido, sente que enquanto você está lá trabalhando para dar conta de tudo, aquele funcionário, porque tem estabilidade, é preguiçoso, não quer fazer o trabalho dele, não aparece na repartição, essa pessoa vai tomar todo o funcionalismo público pela folga desse cara. Então, o mau funcionário público, o funcionário público ineficiente, que não é afastado do serviço público, ele é pior para a imagem do bom funcionário público do que para mim, por exemplo, entendeu? Que não vou sofrer a consequência desse mau trabalhador. Do mesmo jeito que um advogado, eu na função de advogada criminalista, quando aparece um advogado criminalista corrupto, eu quero que ele seja desmascarado, porque senão ele compromete a minha imagem como advogada, mesma coisa como comunicadora, enfim. Sempre que alguma pessoa está ali próxima de você e ela é mau caráter, faz mau trabalho, é uma aproveitadora, ela é um perigo para o seu grupo, entende? Então é importante que a gente explicite e converse com essas pessoas para saber como elas percebem o Estado, para que a gente consiga, inclusive, difundir as nossas ideias sobre por que é importante que a gente tenha estabilidade, mas de que maneira que a gente vai construir um serviço público que tenha essa garantia, mas que garanta, ao mesmo tempo, eficiência para atender o cidadão, que merece ser bem atendido, certo? E eu tenho certeza absoluta que todo bom funcionário público vai concordar comigo. Ou não? Faz sentido? Podem falar, se vocês acharem que não faz sentido, coloca aí. E essas aspirações dessas pessoas podem ser incoerentes, às vezes, porque veja só, vamos comigo. A pessoa mais pobre, aquele que mais sofre com a violência policial, porque a gente sabe onde a polícia tende a ser mais violenta, quer também uma polícia mais presente para proteger o pouco que ele tem. Afinal, é ele também quem sofre com a falta de segurança pública todos os dias. Quem está sendo assaltada, na maioria das vezes, é a pessoa que está no ponto de ônibus às 10 horas da noite depois de uma jornada de trabalho de 15 horas. Essa pessoa, quando ela é roubada, ela quer uma polícia que proteja, entendeu? E às vezes, admitindo até a violência que vai fazer dela uma vítima depois. Sacam? Não deixa de ser uma incoerência, mas a gente é incoerente, porque o mundo é complexo pra caramba. A incoerência em relação à ação do Estado, aliás, eu acho muito importante aqui dizer, não é exclusiva de quem não teve instrução, de quem é mais pobre, enfim, porque a gente vê às vezes esse discurso. A gente vê essa incoerência em todo lugar. Eu estou bem cansada de ver gente que defende o devido processo legal para os seus amigos, mas passa pano para o rolo compressor em cima dos direitos e garantias dos outros, daqueles de quem a pessoa não gosta muito. Então, devido processo legal para os meus, mas se for para o meu inimigo, pode violar. E isso é muito complicado, porque quando a gente admite a violação do direito do outro, a gente está admitindo a violação do nosso. Por isso que eu falo tanto aqui por coerência. É porque realmente a gente abre espaço para a gente sofrer violência. Mas bom, voltando ao assunto do vídeo. Essas classes aspiracionais são pessoas marcadas pelo individualismo, sim, até porque boa parte das suas existências, durante boa parte das suas existências, essas pessoas só puderam contar com elas mesmas. As pesquisas mostram que as pessoas não associam o seu crescimento econômico a um governo, mas ao seu próprio trabalho e ao seu próprio mérito. Aliás, um ponto à parte aqui, muitos pontos à parte. Eu tenho muita desconfiança quando eu escuto um certo discurso por aí, em alguns círculos, que retira completamente o mérito do esforço individual. E calma, acompanhe aqui o raciocínio. A meritocracia, a gente sabe, tem muitas restrições. A gente já discutiu isso aqui no canal, inclusive com o Michael Sandel, que é professor de Harvard e autor do livro A Tirania do Mérito. Se vocês não viram esse vídeo, assistam, porque ele é maravilhoso. A meritocracia não é um valor absoluto e o conceito precisa ser colocado em contexto e relativizado. A estrutura importa. A desigualdade importa, a sorte importa e o discurso meritocrático, da forma como ele vem sendo proferido, é uma cilada. Mas é muito importante reconhecer o esforço do indivíduo para a sua própria mobilidade social. Sim. O Paulo Freire, no Pedagogia da Autonomia, diz que nós somos condicionados pelo contexto no qual nós estamos inseridos, mas que não somos determinados. E eu vou dizer aqui, admitir que a nossa situação ou história nos determina
seria acabar com qualquer dimensão ética da nossa existência e é esvaziar completamente o poder de agência individual. É uma cilada tal qual o discurso meritocrático que a gente vê por aí. Mesmo pessoas que começaram em condições equivalentes ou equiparáveis, sejam elas boas ou ruins, constroem coisas diferentes a partir desse mesmo lugar. Negar isso é cruel, principalmente com quem conseguiu construir a partir de condições adversas. Você pega uma pessoa que veio do nada, da merda, e que batalhou pra caramba pra conseguir construir uma existência mais legal, e aí você fala, não, tem nada de esforço individual, é tudo, sabe, a estrutura. Como é que a gente acha que essa pessoa reage? Ninguém deve a sua ascensão individual apenas a políticas públicas, mesmo aquelas bem feitas e mesmo aquelas que têm impacto e mesmo as muito importantes, porque tudo depende também do corre de cada um, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Do mesmo jeito que a gente tem sempre que avaliar o contexto, não dá para anular o esforço do indivíduo. Será que dá, vou repetir, para chegar para uma pessoa que conseguiu mudar a própria vida e falar, não, você nem se esforçou tanto, porque os privilégios da sua vida te deram tudo de mão beijada. Ou aquela política pública é que fez tudo para que você conseguisse. Espera aí, galera. Porque quando você desmerece o esforço do outro, você desmerece a trajetória dele, o sofrimento dele. E isso também causa ressentimento. Para quem já tinha muito e construiu a partir daí, mas principalmente para quem conseguiu construir a partir do nada. Você come o pão que o diabo amassou, trabalha que nem um burro de carga e vem alguém e diz, mas isso não é você, que isso foi o quê? Vocês me digam de novo aí nos comentários, mas, né? Por gentileza. O argumento das autoras é de que não dá para deixar de notar que a esquerda tradicional no Brasil ainda não desenvolveu um vocabulário para falar com esses trabalhadores. O PT foi um partido cuja militância foi estruturada intelectualmente em torno do trabalhador sindicalizado, ou seja, inserido na lógica da proteção social. Esse trabalhador hoje em dia é uma minoria. 40% da força de trabalho no Brasil está na informalidade. E aqui, de novo, eu estou falando da trajetória do PT, porque no cenário eleitoral de agora, a gente tem o PT com essa força, tá bom? Valeu. E já que eu estou cutucando algumas feridas, talvez arrumando problemas aqui na internet, eu vou mandar uma real aqui. Como os primeiros anos do governo do PT foram períodos de progresso econômico e porque eles criaram programas sociais importantíssimos, a sensação que dá é que tem muita gente na esquerda esperando gratidão até hoje. Está esperando desde 2013 que as pessoas se sintam gratas pela ascensão delas e não entendeu ainda por que essa gratidão não veio. Isso tá no Amanhã Vai Ser Maior, da Rosana. Tá ali em choque, pensando por que depois de governos razoavelmente bem-sucedidos teve que enfrentar um impeachment e uma derrota nas urnas para uma pessoa como Jair Bolsonaro. Então, vamos deixar claro aqui. A esquerda está esperando gratidão das pessoas por uma coisa pela qual ninguém deveria ser grato. A gente elege um governo. Esse governo implementa as políticas públicas que considera adequadas. Não é um presente. Ele fez o que ele foi contratado para fazer. Você não vai ganhar estrela, muito menos uma dívida a ser cobrada a cada 4 anos nas urnas. Até porque você estava fazendo o seu trabalho. Ponto. Um governo desenha políticas públicas para o que considera melhor para o desenvolvimento da sociedade como um todo, não é isso? Ou é para garantir lealdade eleitoral pela vida? É para conquistar eleitores ou é para governar bem, para construir o país que a gente quer? Porque fica aí o questionamento, né? Tem dever de lealdade incondicional nesse contrato ou as pessoas devem ser livres para escolher o que lhes parece melhor, mesmo que a gente não concorde com a avaliação delas? E eu já avisei aqui no canal, eu falo que eu acredito e exponho os meus argumentos, mas eu sinceramente acredito em pessoas livres para escolherem o que elas quiserem, ainda que não seja a mesma escolha que a minha. Quando a gente discute reforma tributária no Brasil, por exemplo, muito do debate público se concentra nessa questão de tributar ou não grandes fortunas, grandes empresas, dividendos, a gente está falando dessa galera mais no topo. Conversa importante, afinal, nosso país sofre com uma desigualdade brutal e acho que é um assunto que a gente precisa abordar, com a complexidade que ele tem. Mas a gente está prestando atenção no pequeno? Aquela galera que não consegue entender como a burocracia funciona, por que ela atrapalha o seu pequeno negócio? Como é que a tributação afeta esse empreendedor? Para onde o nosso olhar está indo? Porque o cara que está sendo esmagado por um sistema tributário extremamente complexo, por um atendimento que não funciona, ele quer mesmo discutir a simplificação dessa zona. Muito mais do que ele está pensando na tributação de grandes fortunas. Que tal a gente perguntar para ele ou para ela, para o eleitor, será que esse empreendedor das periferias, esse trabalhador quer uma carteira assinada?
Ou será que ele está querendo simplificação de processos que o permitam ter o seu negócio e vê-lo prosperar? Eu não estou dizendo que é uma coisa ou outra, mas que é uma pergunta a se fazer. E quem se propõe a desenhar a política pública tem que prestar atenção onde é que o calo aperta para o cidadão. O Lula é um candidato que tradicionalmente fala do impacto da pobreza na vida das pessoas e ele fala de um lugar de quem viveu essa pobreza. Isso é muito importante, todos nós conhecemos a história de vida do ex-presidente. Mas ele veio de um tempo em que a inserção no mercado de trabalho foi feita pela lógica do mercado formal, amparado pelo sindicato, de uma identidade daquele local de trabalho também. O mundo de 2022 é outro. E aí a gente vai ter que esperar, né? Vai ter que cobrar uma apresentação de visão de futuro, não só o que a gente já sabe que ele nos ofereceu no passado. O ponto final que eu quero deixar para vocês aqui é, quando a gente está conversando, seja numa eleição ou num debate, para tentar convencer uma pessoa de alguma coisa, não adianta a sua suposição sobre as motivações daquele indivíduo. Você precisa estar olhando para quem você quer falar. O debate requer escuta. No lugar de supor o que a população brasileira precisa ou o que o eleitor que a gente precisa conquistar deseja, a gente precisa escutar o que essas pessoas estão nos dizendo. São demandas legítimas, assim como a de qualquer outro brasileiro. O povo não tem que querer o que a gente quer que ele queira. Afinal, quem somos nós, né? Deslegitimar desejos não ajuda. Minimizar sofrimentos e esforços reais também não. Então vamos terminar pensando se a gente gosta quando alguém deslegitima as nossas conquistas ou tudo que a gente teve que abrir mão para conquistá-las. Eu imagino que não. É isso, já arrumei bastante confusão na internet por hoje, ou não, também não sei. Vocês às vezes me perguntam por que em alguns vídeos eu aponto que eu vou arrumar confusão. Porque assim como existem os Bolsolovers, tem os Lula-lovers também, que não admitem qualquer crítica. Todo mundo tem a sua galera, gente, de fã-clube. Bolsolover, Lula-lover, Ciro-lover, Moro-lover. Não sei, como é que a gente se denominaria aqui? Self-lovers? A gente aqui ama mesmo é a nossa própria coerência e senso crítico. E o diálogo. A gente gosta da nossa troca, mesmo quando a gente não concorda em tudo. E claro, a gente se vê no próximo vídeo. Não deixem de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os seus amigos para quem sabe a gente angariar mais um secto de self-lovers aí. E arrumar umas confusões. Pode ser também. Vamos lá. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Não sei se eu já falei. Tchau.